Bom dia, pessoal. É um prazer aqui, uma honra falar para vocês. Sou Felipe Baeta, trabalho na Vale. Vim falar um pouquinho de labs de inovação e inovação na prática. Tá? Então, eu trouxe para falar um pouquinho. Eu sempre gosto de começar falando que ideia é fácil, né? É difícil a gente executar ela. Todas as minhas apresentações elas começam assim. Porque é bom sempre lembrar disso, né? Estou ouvindo aqui as pessoas que estavam antes falando toda essa questão de todos os aspectos de mudança cultural, transformacional e tudo mais, mas a gente sempre precisa colocar energia para fazer as coisas acontecerem, né? E a gente, de fato, vive num momento exponencial em que todas as tecnologias se somam para que a gente encontre novas tecnologias, né? Então, como é que a gente percebe isso de verdade? Se eu voltar um pouquinho lá e entender Lei de Moore e Lei de Wright, são duas leis engraçadas. Lei de Moore é o cara da Intel que diz o seguinte: o custo da tecnologia ele vai decair exponencialmente em função do tempo, né? E o Wright, que vinha um pouquinho antes dele, dizia o seguinte: o custo da tecnologia decai exponencialmente em função do acúmulo da produção, né? Então, nesse contexto, o que a gente encontra hoje no mundo? A gente encontra um mundo em que o mercado de consumo de tecnologia é muito grande e o custo da tecnologia ele diminui exponencialmente. Então, quando a gente olha para esse mundo, a gente tem que entender que a adaptação que é o caminho, e não simplesmente o controle e o planejamento de muito longo prazo, porque a gente deixou de detectar o que é isso, né? Então, se a gente imaginar que há 50 anos atrás a gente estava batendo essa foto aqui, e 50 anos para frente você tinha uma sonda tirando uma selfie dela em Marte, né? Como é que essas coisas avançam dessa maneira? Como é que as coisas saltam dessa maneira? E a gente imaginar que, ano passado, você tinha foguetes sendo lançados aqui, entregando uma carga em órbita e retornando à Terra de maneira autônoma. Então, quando você pensa que toda a escalada que foi do homem, sair daqui, pisar na Lua, depois você manda uma sonda em Marte, depois você começa a colocar equipamentos para retornarem autonomamente para a Terra, e essa empresa aqui, a SpaceX, ela está com uma meta de entregar pessoas em Marte antes de 2030. Né? Então, assim, isso era impensável há 50 anos atrás. Né? Então, eu falo também sempre desse exemplo. Né? Para quem tem um pouco a minha idade aqui, vai lembrar desse telefone. Para os mais novos, a pessoa não sabe nem usar esse telefone. Né? E aí, uma coisa que eu sempre brinco, se botar um cadeado no telefone, como é que disca? Né? Bater no pulso e tal. E quando o iPhone foi lançado, o que acontece é que é aquilo que a gente já ouviu aqui. Toda a tecnologia existente para construir o iPhone existia na época que o iPhone foi lançado. Né? E os concorrentes dele eram essas coisas aqui, ó. Essas coisinhas aqui. Né? Mas acho que todo mundo lembra que o grande sucesso de vendas na época era esse Motorola Razr aqui. Né? E aí, de repente, vai o Steve Jobs em cima de um palco e diz assim, está aqui um telefone, e a partir daquele momento ele falou uma coisa interessante, que ele disse, você não vai lembrar mais o número de ninguém. Porque aqui a nossa agenda aqui é visual, você vai lembrar as fotos das pessoas e o nome. E se eu perguntar para todo mundo aqui, depois do iPhone, depois dos smartphones, ninguém mais lembra o número de ninguém. Né? E as coisas vão mudando e a gente não vai percebendo. Hoje, a gente tem praticamente um computador no bolso. Né? E o que isso tem a ver com o Digital Lab? Né? Essa é a grande questão, já que o tema aqui era exatamente falar de um Lab Digital. Né? Eu hoje tenho a honra de liderar um lab de digital na Vale, e aí eu vou contar um pouquinho do que eu aprendi sobre isso e por que é tão importante para a gente alavancar o uso de determinadas tecnologias dentro de um ambiente que ainda está amadurecendo, que precisa ainda dessas alavancas para poder entender esse mundo que está fora. Né? Então, para falar um pouquinho de número, né, o Digital Lab da Vale ele tem 2 anos de vida. A gente tem 3 localidades. A gente entregou uma quantidade absurda de valor para o negócio. E é importante falar disso. Né? Esse ano, durante a crise de Brumadinho, a gente tinha esse time lá e ele liderou e capitaneou todos os esforços para criar as aplicações, para que a gente possa suportar as vítimas, e também para colocar inteligência para a gente ajudar a localização das vítimas. Né? E aí, nesse movimento, teve um movimento com voluntários, com pessoas de universidades, com startups, com as empresas grandes que cederam pessoas também voluntariamente para trabalhar com a gente. E uma coisa muito interessante que nessas 9 semanas que foi o ponto nervoso dessa crise, a gente conseguiu fazer 297 mil linhas de código, a gente entregava a cada 5 horas. Né? E a gente tinha 35 pessoas trabalhando com a gente no Digital Lab da Vale.
E isso é o fim de uma história, não é o fim, é o ápice de uma história em que a gente estava preparando desde o início. Ou seja, o Lab da Vale nasceu para que a gente possa entregar tecnologia digital de uma maneira mais eficiente para as nossas áreas operacionais. Ou seja, quando eu tenho um problema e eu preciso resolver com um produto digital, como é que é a nossa abordagem? Ao invés da gente simplesmente contratar alguém e trazer, e essa pessoa tem que aprender todo o contexto de tecnologia da Vale, a gente tem esse lab em que a gente pode ou customizar uma solução ou trazer um parceiro e fazer a ponte para que ele entre na Vale e desenvolva uma solução com a gente. Né? É claro que esse modelo é um modelo que está sendo aprendido nesse momento, a gente está andando e aprendendo a andar, e daqui a pouco a gente vai estar correndo, mas ele já tem trazido bastante resultado, no ponto de vista de valor até de negócio. Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente fez isso? Primeiro, um lab de digital ele tem que estar associado à visão corporativa da empresa. Assim, não faz sentido a gente criar uma coisa, criar uma organização ou qualquer pedaço da empresa que não esteja alinhado com os objetivos estratégicos da empresa. Ou seja, não faz sentido. Então, o primeiro ponto seria a visão. O segundo ponto é entender qual é o crescimento dele. Para quanto a gente quer crescer um lab desse? Se existe uma tentação muito grande, a partir do momento que você coloca a capacidade na empresa de desenvolver solução, de aquilo virar uma fábrica de soluções. E aí você deixa de colocar o aspecto de inovação naquilo. Então, você precisa curar um pouquinho o que você vai entender de problema que você vai admitir dentro de um lab desse, e, inclusive, entender o tamanho daquilo. Porque uma das coisas mais importantes e mais difíceis da gente criar dentro de um lab de inovação é a cultura. Então, se eu estendo ele demais, se eu faço ele ficar grande demais, é difícil de eu controlar a cultura. Se eu faço ele pequeno demais, ele não tem significância em relação ao tamanho da empresa. Então, não importa o tamanho da sua empresa, entender crescimento entender qual é aquele tamanho ideal para que você tenha um lab de inovação, acho que é um fator fundamental. Porque senão você entra numa situação em que a empresa te pergunta, vem cá, eu estou investindo esse recurso aqui, e o que você está atuando? Né? E aí, quando isso é grande demais, você tem pouco controle, você não consegue medir valor, não consegue estabelecer métrica, é muito complicado. As pessoas certas, eu acho que formar o time, entender como é que esse time está formado, quais são as mentalidades que você vai colocar ali, quais são as diversidades que você vai colocar, é outro fator imprescindível. Né? E métrica. Por exemplo, no nosso lab, a gente trabalha o tempo inteiro com métrica. Métrica visível, métrica vista, trabalha com o conceito de performance. E é possível totalmente você rodar um processo de inovação e você colocar métrica em cima dele. Né? Alguns exemplos que a gente coloca é quantidade de potencial valor a ser entregue versus depois que ele é entregue, quanto é que eu fui gozado daquele valor, quantas iniciativas a gente tem dentro do portfólio, qual o tamanho do investimento colocado versus o benefício realizado, qual o ciclo médio de entrega dentro de uma demanda que chega até ela sair, enfim, a gente aplica muita métrica e a gente mede isso, e a gente vai dando visibilidade à empresa. Né? Isso é uma coisa importante. E balanço do time, ou seja, não adianta você pegar um grupo de pessoas, um grupo de millennials, colocar numa sala e falar assim, aqui vamos gerar aqui soluções para a Vale. É importante a gente balancear isso exatamente com expertise. Né? Então, a coisa mais importante para a gente é como é que a gente faz esse mix de quem pensa diferente, de quem tem uma cabeça completamente que nasceu nativa dentro desse mundo digital, com quem tem a experiência da operação, com quem conhece o negócio, e como é que a gente faz essas pessoas se ouvirem, né? Como é que a gente consegue trabalhar em pares. Isso é uma coisa que a gente ainda está aprendendo, e é um desafio danado, mas é um dos fatores importantíssimos para a gente ter sucesso. Né? Um outro fator é o seguinte, a gente deve ser norteado pela missão e não pelo mercado. Né? Hoje em dia, se a gente abre um LinkedIn, se a gente abre qualquer plataforma de comunicação digital profissional, a gente é o tempo inteiro bombardeado com todas as buzzwords que tem por aí. Né? Mas se você ficar aflito com o que o mercado está fazendo fora e não focar qual é a tua missão dentro da companhia, você tem pouca chance de ter sucesso nisso. Porque o mercado ele vai estar o tempo todo jogando para cima de vocês conteúdo, informação, vai dizer, você vai ser, e até pânico. Ou seja, ou você vai ser disruptado por alguém, ou você vai ser, olha, veja o Uber, veja o Airbnb, veja tudo isso. A gente vê isso o tempo todo. E não necessariamente isso vai acontecer. Ou, se você ficar sofrendo porque isso vai acontecer, você vai perder o foco na sua missão interna. Né? Todo projeto que a gente executa, ele tem que ser focado em pessoas. Né? Acho que não existe dentro de tecnologia não voltada a pessoas. Sempre tem um valor humano associado a isso. Né? E, para isso, a gente coloca 10 princípios de inovação dentro do Digital Lab da Vale, que eu vou passar para a gente.
nesses próximos 5 minutos. Eu tenho menos de 1 minuto por princípio. Mas a gente vai chegar lá. O primeiro deles é o seguinte, parece simples, mas é o mais difícil. É você entender o problema, né? Você tem que desenvolver em cima do problema, não desenvolver em cima da solução. Por muitas vezes eu entendo, eu quero um app, eu quero uma aplicação de realidade virtual, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim, mas qual é o seu problema? Quanto ele impacta a sua empresa? Qual é a prioridade na sua agenda desse problema? Quantas pessoas ele impacta dentro de todo o seu conceito corporativo e tudo mais? Entenda o problema, né? Depois você entende quais são os valores humanos envolvidos com esse problema. Ou seja, esse problema afeta o quê? Ele afeta tanto, ele tem um impacto financeiro, sim, mas além do impacto financeiro, qual é o fator humano que está associado a isso? Quem não está feliz com esse problema? Né? E depois que você entendeu o problema, você tangibiliza esse valor, ou seja, você premia a pessoa que está sofrendo com aquele problema, ou aquele grupo de pessoas que está sofrendo com aquele problema, com o valor. Ou seja, a resolução de problema ela passa por tangibilizar um valor humano. Certo? Tem uma coisa que é pontual aqui, que é no momento que você projeta um app, projeta uma solução, projeta seja lá o que for, você projeta relacionamento, né? Você não projeta uma transação. A gente gosta, quem conhece SAP sabe muito, tem lá as transações trip, transação não sei o quê, transação isso, e que você coloca uma coisa e recebe outra, e que você dá uma pergunta e recebe uma resposta, e por aí vai. Mas quando a gente estabelece um produto digital, eu acho que o que a gente tem que estabelecer é um relacionamento. Né? Então, você tem, de certa forma, o seu cliente, e você é um provedor de alguma coisa. Então, o sucesso do seu cliente é importante. Então, você deixa de projetar a transação e você projeta o relacionamento. Os bancos estão aí o tempo todo tentando se reinventar com isso. O banco não quer te vender um depósito ou uma retirada. O banco te vende um relacionamento. Ele até diz que tem gerente de relacionamento. Né? Coisa importante, trazer diversidade, trazer diferença. Se você está procurando as mesmas coisas diferentes dos mesmos interlocutores, tem alguma coisa diferente, tem uma coisa difícil que está acontecendo com você. Então, pluridisciplinaridade, não é nem multidisciplinaridade, traga todo mundo, ouça todos. Esteja disponível, entendeu? Para você investigar o seu problema. E, nesse contexto, seja um condutor, não seja um dono. Seja um condutor, conduza aquele processo. Né? E significa que, numa orquestra, o maestro é o mais importante? Não, o maestro é um condutor. Todos os instrumentistas eles são importantes, e cada um deles, quanto mais expertise eles têm, melhor vai ser a orquestra. E não é o maestro que faz a orquestra, mas quem faz a orquestra é o todo. Mas você pode trabalhar como condutor daquele processo. Né? Tenha consciência do flagelo da otimização. Uma das coisas mais que eu escuto em empresas são: vou reduzir custo, 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 vou reduzir custo. E aí chega um momento que você encontra um negócio assim. Né? Isso é um peru. Isso não tem a mínima cara de um peru, mas é super eficiente. Né? Imagina a produção disso, você vem lá, tem uma máquina, coloca um pouquinho do peru, um pouquinho do purê, bota a manteiguinha em cima, você bota no forno e você come esse negócio. Mas quem quer ter esse jantar aqui? Acho que ninguém, né? Então, acho que a otimização ela é importante, mas ao momento que ela começar a afetar a experiência do teu cliente, ela já deixa de ser importante. Porque ela está prejudicando um outro aspecto seu, que é a sua marca, ou sua própria interlocução com o seu cliente e tudo mais. Né? Experimentar mais, em maior escala, em menor escala, né? E validar com hipóteses testáveis, isso é o ponto de um lab. Ou seja, ao invés de eu testar uma coisa gigantesca, eu quero quebrar aquele problema em problemas menores e ir validando aquilo e entregando aquele processo até iterativo que o Strack acabou de mostrar aqui. Ou seja, como é que eu consigo ir aos poucos e validando aos poucos. Né? Meu tempo está acabando. Quebre os silos e trabalhe conectado, ou seja, seja aberto e antenado a novas ideias, isso é uma coisa, condição sine qua non para a inovação. A inovação não acontece dentro de um silo, a inovação acontece exatamente onde você consegue trocar. Né? E ter o portfólio, conhecer tecnologias e outras indústrias. Ou seja, muitas das soluções que hoje podem acontecer, inovadoras, elas vêm de cruzar indústrias. Coisas que estão dentro de um mercado de consumo pode entrar dentro de uma operação industrial, ou dentro de uma operação industrial pode virar mercado de consumo. Ou seja, entendam o portfólio não só dentro da sua caixinha, ou olhe para as outras caixinhas, entenda, escute, saiba mais sobre isso. Então, o único jeito da gente descobrir o limite do que é possível é ir além do que é impossível, né? É a gente ir lá no impossível. Esse cara, o Arthur C. Clarke, ele tem uma outra frase que diz o seguinte: se você imaginar um futuro que ele é completamente razoável, você está errando. Né? O futuro ele é completamente fantástico, assim, ele não é um futuro razoável. Então, quando a gente está pensando em inovação em si, a gente está pensando no que é fantástico, a gente está pensando nas experiências fantásticas, nas relações fantásticas, e como é que eu gero aqueles momentos mágicos para as pessoas. Porque tudo que tem valor humano tem um aspecto mágico.
Então, acho que é isso que, dentro de um lab de inovação, não quis trazer sobre os nossos processos internos, ou como é que a gente recruta a pessoa, quis trazer esses valores, que são valores norteadores para a gente, foi assim que a gente construiu esse lab, para a gente discutir. Eu acho que isso vai além da buzzword, né? Porque isso é exatamente o que faz a diferença. Porque fazer um lab, fazer um hub de inovação, fazer isso, fazer aquilo, a gente pode fazer. Agora, como a gente faz, é que eu acho que é o papel que a gente podia discutir um pouco mais. E essa é a discussão que eu queria trazer. E é isso.